Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos corrigir a atividade 5 sobre pronomes pessoais. Hoje é dia 29 de junho de 2020. Antes das correções, vamos para as instruções. Copie no seu caderno a questão que você errou e faça a correção. Se você ainda tiver alguma dúvida, me mande um e-mail ou uma mensagem lá no Google Classroom. Vamos então para a questão 1. Qual dos pronomes pessoais a seguir substitui corretamente os substantivos destacados na frase? Eu e Valdir fomos ao clube. E aí nós temos 4 alternativas: eles, nós, elas e tu. Então, a gente precisava olhar ali na lista dos pronomes quais que cabem corretamente. Então eu tenho ele, eu e Valdir, são duas pessoas. Então duas pessoas, quando é o plural, seria nós, né? Nós fomos ao clube. O próprio verbo já indica qual é a resposta correta. A questão 2 é parecida com a 1, com a diferença de que a gente vai escolher o pronome que encaixa ali na frase. Qual dos pronomes a seguir completa corretamente a frase? Gosto de macarrão ao alho e óleo. Bom, o verbo que indica, certo? Então, eu gosto. Não cabe nós. Se fosse nós, seria nós gostamos. Então, pela indicação do verbo, a resposta certa é a letra A, eu. Para responder a questão 3, nós tínhamos que ler esse textinho aí, como surgiu a capoeira. Pesquisadores acreditam que ela surgiu a partir de um ritual chamado Dança da Zebra, praticado em Angola, na África. Foram os bantus, trazidos para o Brasil na época da escravidão, que começaram a praticá-la aqui. No início era só uma demonstração de habilidade. Depois transformou-se num jogo de ataque e defesa, e por um tempo a prática foi proibida. Hoje a capoeira é uma arte marcial praticada como jogo de destreza, sem violência. Esse texto foi publicado na revista Recreio em março de 2010. E aí a questão pergunta o seguinte: pesquisadores acreditam que ela surgiu a partir de um ritual chamado Dança da Zebra. O pronome destacado se refere a qual substantivo? Bom, uma leitura atenta do texto levaria vocês à resposta da letra C, capoeira. O texto está falando sobre quem? Sobre a capoeira. E aí ela já começa falando que ela surgiu, a capoeira, como um ritual chamado Dança da Zebra. Então não cabe outra resposta aí que não seja a letra C. Para responder a questão 4, precisava ler atentamente essa piada que eu coloquei para vocês. Resposta certa. A professora vira para a classe e pergunta: Joãozinho, me diga um pronome pessoal do caso reto. Eu não, professora. Pergunta para a turma do fundão, responde Joãozinho apontando para o Zezinho. Nós não sabemos, professora. Pergunte para elas, apontando para as amigas Aninha e Lúcia. Se tu não sabeis, ficais calados, responderam as meninas. E a questão 4 diz o seguinte: os alunos que responderam corretamente a pergunta da professora foram. Então vamos relembrar a pergunta da professora. Me diga um pronome pessoal do caso reto. O Joãozinho diz eu não, professora. Ele usou o pronome eu, então o Joãozinho respondeu corretamente. A turma do fundão, que era o Zezinho, diz o seguinte: nós não sabemos. Ele pergunte para elas. Então ele usou 2 pronomes pessoais, também respondeu corretamente. Nós e elas. E as meninas disseram: se tu não sabeis, ficais calados. Também usaram o pronome corretamente, que é o tu. Então todos eles, letra D, responderam a pergunta corretamente. E por fim, a questão 5 pergunta quais pronomes pessoais do caso reto são utilizados no texto. Bastava ler o texto novamente e achar os pronomes. Eu grifei aí para vocês. Eu, nós, elas e tu. Então é a letra A, né? Eu, tu, elas e nós. Pessoal, então por hoje é isso. Qualquer dúvida me escrevam. Nós nos vemos quinta-feira no nosso plantão. Até mais!